Se você está com a sua Bíblia e puder abrir, senão você pode acompanhar conosco aí também na tela. Eu quero continuar hoje, e a mensagem que eu vou pregar é ainda no Sermão do Monte, né? Ainda na série Contra a Cultura Cristã, que é a série que eu tenho pregado aí nessas últimas 7, 8 semanas, e está lá em Mateus do capítulo 5 até o 7, uma mensagem que se tornou talvez o sermão mais conhecido de Jesus, e nós temos tirado algumas lições que Jesus tem para nos ensinar. Então hoje eu quero seguir com vocês, e eu quero ler dos versículos 31 até o 37, Mateus 5, 31 a 37, se você está me assistindo aí, eu quero pedir para você que você termine de assistir esta mensagem. Talvez quando eu for começar, você vai pensar aí, eu vou parar de assistir já. Mas eu quero que você assista até o final, porque eu sei que Deus vai falar com você. O Senhor me desafiou a pregar essa mensagem essa semana. Confesso que, por mim, eu teria pulado estes versículos, mas eu realmente senti de Deus que era algo que eu precisava compartilhar, e eu sei que Deus vai falar conosco nessa manhã. Eu sei que é um assunto que muitas vezes fere as pessoas, fere o coração das pessoas, mas eu creio que a palavra quer nos trazer algumas verdades e alguns ensinamentos para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Mateus 5, a partir do versículo 31, diz assim: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Aí ele segue dizendo assim, versículo 33, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Amém. Olha só, a partir do versículo 21, a gente vai ver Jesus falando muito sobre, se você for reparar nas entrelinhas e se você for observar, você vai ver que basicamente por trás de cada ensinamento, você vai ver que Jesus, a base do que ele está falando é o amor, porque a partir do versículo 21, Jesus vai falar, olha, não matarás, não mate, não odeie, não fale mal do seu irmão, né? Peça perdão, busque reconciliação, respeite o casamento, respeite o próximo, tenha um amor sacrificial, mesmo que te custe alguma coisa, né? Se for preciso para que você faça o que é certo, se for preciso arrancar um olho, arrancar um pé, arrancar uma mão, faça isso, mas decida obedecer por amor, né? Se você for reparar, você vai ver que um princípio por trás, Jesus está falando sobre uma vida de devoção, uma vida entregue, uma vida por amor, uma vida... e Jesus está falando, na verdade, com pessoas que eram religiosas, porém, Jesus vem estabelecer, Jesus vem trazer uma nova, na verdade, uma interpretação da lei, porque aqueles homens, eles tinham a lei de Moisés, eles obedeciam até as leis, e Jesus não veio contrariar as leis e invalidar e dizer, olha, a lei de nada importa, a lei não é boa, a lei é ruim. Não, Jesus não veio fazer isso. Na verdade, Jesus veio trazer uma interpretação do que a lei iria representar a partir daquele momento para aquelas pessoas, né? E aí Jesus vai entrar aqui nesse assunto, Jesus vai falar sobre casamento, Jesus vai falar sobre divórcio, Jesus vai falar sobre juramentos, e na verdade esse é um texto que fala pouco sobre isso.
Se você for ler lá em Mateus, no capítulo 19, é onde a gente vai poder ler um pouquinho, entender um pouquinho melhor sobre casamento e divórcio, e sobre isso que Jesus está falando. O capítulo 5 aqui de Mateus, Jesus só toca no assunto, Jesus fala rapidamente sobre o assunto, né? Mas para que a gente possa entender, porque eu acredito, queridos, que Jesus usa um assunto para tentar ensinar princípios. Como em todos os ensinamentos de Jesus, você vai ver que Jesus ele contava uma história, ele contava uma parábola, ele falava alguma coisa, e muitas vezes ele usava uma analogia, só que ele não estava tentando ensinar apenas sobre aquela história, existia um princípio que estava sendo passado e transmitido por trás de cada história, de cada palavra que Jesus trazia. E aqui não diferente disto, né? Jesus vai falar sobre divórcio, sobre o cristão ter uma palavra, sobre juramentos, né? E existe um princípio por trás disso aqui, e é justamente isso que eu quero olhar com vocês nessa manhã, para que a gente possa entender um pouquinho do que está acontecendo ali, para que a gente possa entender um pouquinho da realidade daquelas pessoas, do porquê Jesus estava falando o que ele estava falando. A gente precisa entender um pouquinho do contexto, a gente precisa entender um pouquinho do que eles estavam vivendo, o porquê que Jesus falou sobre divórcio para aquelas pessoas, porquê que Jesus estava falando sobre juramento para aquelas pessoas. Sobre casamento, o casamento começa lá em Gênesis, quando Deus cria um mundo. Deus já logo vai falar sobre o homem se unir à sua mulher, sobre o homem se juntar à sua mulher e os dois tornarem uma só carne. Lá em Gênesis 2:24 vai falar isso. Olha o que diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o que nós precisamos entender antes de qualquer coisa é o desejo de Deus para o casamento. Está aqui. Lá em Gênesis, quando Deus começou a criação do mundo, aqui está o coração de Deus, esse aqui é o desejo de Deus, aqui é o plano de Deus quando Ele pensa a respeito do casamento. O homem e a mulher vão deixar o pai e a mãe, eles vão se unir, vão juntar e eles vão se tornar uma só carne. Então aqui em Gênesis a gente conhece o quê? O desejo de Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus para o casamento. Casamento é sonho, casamento é plano de Deus para nós, para mim, para você, né? Foi uma ideia de Deus, Deus criou, e aquilo que Deus cria é bom, né? Agora, para a gente seguir um pouquinho, eu quero ler com vocês em Mateus 19, de 3 a 8, para que a gente consiga compreender um pouquinho sobre esse assunto que Jesus está falando. Vai dizer assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, aqui o que nós entendemos, o que nós aprendemos? Aquelas pessoas que estavam com Jesus, elas vão questionar, os discípulos vão questionar Jesus e vão dizer: por que é que Moisés permitiu dar a carta de divórcio para as mulheres que eram repudiadas? Por que é que Moisés fez isso? Por que é que no tempo de Moisés, por que é que na lei era permitido que as pessoas se divorciassem? Simplesmente o homem desse uma carta de divórcio para a repudiada e então eles estavam livres um do outro para se casarem novamente e seguirem com suas vidas. E aí Jesus vai dizer: olha, na verdade no tempo de Moisés foi aberta uma cláusula de exceção, né? Podia ser feito isso, mas este, na verdade, nunca foi o desejo de Deus quando Deus
formou o casamento, quando Deus criou o casamento, quando Deus olhou para o homem e a mulher, planejou e disse, olha, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma mulher, os dois vão se unir, os dois vão tornar uma só carne, né? O que Deus uniu, o homem nenhum separa. Jesus vai falar, não foi a ideia de Deus no princípio que isso acontecesse, porém, por causa da dureza do coração do homem, do ser humano, da mulher, que Moisés, ele abre esta exceção. Deus permite que na lei, Deus permite que Moisés abrisse esta exceção para que as pessoas pudessem se divorciar, se separar. Tá? Só para a gente entender um pouquinho do porquê que isso acontecia, por exemplo, no tempo da lei, no tempo de Moisés, o porquê que Moisés estabeleceu, porque no tempo das leis foram se estabelecidas muitas leis, tanto leis morais, leis civis, leis, enfim, muitas leis para dar direcionamento para o povo. E Moisés, ele permite que o povo se desse carta de divórcio para as repudiadas. Por quê? Aquele mundo era um mundo machista, no qual os maridos muitas vezes repudiavam suas mulheres, mandavam as mulheres embora e não davam carta de divórcio às mulheres. Então, agora aquelas mulheres que antes tinham um marido, antes tinham uma casa, agora foram repudiadas, foram mandadas embora, e aí elas passam a não ter mais um marido, e pelo fato de não terem recebido carta de divórcio, elas não tinham direito dos bens, não recebiam nada quando eram mandadas embora, e além disso estavam presas ainda ao seu marido. Elas ainda não eram consideradas divorciadas e não podiam seguir a sua vida, não podiam se casar novamente, não podiam sonhar de novo. Então Moisés, ele vê aquela situação toda, e era algo muito comum, na verdade, isso acontecia de forma corriqueira, o tempo inteiro homens repudiando, o tempo inteiro homens mandando mulheres e indo embora, e aí Moisés vê aquelas mulheres naquela situação, então ele faz isso para regulamentar uma situação e na verdade, para amparar as mulheres e para dizer, olha, então tá bom, já que o teu marido te mandou embora, então já que marido, você vai fazer isso, dê a ela carta de divórcio, para que ela possa receber os direitos e também para que ela possa seguir a vida dela. E aí, o que Jesus vai dizer é o seguinte, agora, tudo isso acontecia por causa da dureza do coração do homem e da mulher. Então, isso aqui é o que acontece no tempo da lei. Porém, quando chega em Jesus, quando chega no tempo de Jesus vir e estabelecer uma nova forma de se viver aqui na terra, Jesus vem estabelecer um novo tempo, Jesus vem estabelecer a nova aliança, Jesus começa a trazer uma interpretação um pouco diferente do que o povo estava acostumado. Até então, na lei era tudo bem o divórcio. Até então, eu sei que o desejo de Deus era que Deus criou homem e mulher para que se casassem e ficassem para o resto da vida juntos, mas na lei houve uma exceção, e agora vem Jesus dizendo o seguinte, a exceção acabou, agora vocês não têm mais desculpas, agora, a não ser por motivos de imoralidade sexual, vocês não têm desculpas para se divorciarem das suas esposas, dos seus maridos. Eu não vou entrar no assunto aqui, porque esse assunto é extenso e existem algumas exceções, por exemplo, quando a Bíblia vai falar de pessoas que não professam da mesma fé, pessoas que morrem e alguns outros motivos que a Bíblia vai nos trazer de exceções para o divórcio. Porém, Jesus, ele vai dizer o seguinte, não, agora chegou um tempo onde as coisas vão ser diferentes. E da mesma forma os juramentos, porque no Antigo Testamento, no tempo da lei, por exemplo, lá em Números, olha o que diz em Números, no capítulo 30, versículo 1 e 2, diz assim, falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Então, olha só, da mesma forma que Jesus estava tratando o divórcio, Jesus fala também da questão de juramento.
O que na lei era permitido, Jesus está dizendo, agora não. O que na lei era tudo bem e as pessoas juravam, as pessoas faziam promessas e faziam juramentos, Jesus está dizendo, agora chegou um novo tempo no qual vocês não precisam, vocês não devem ficar fazendo juramentos, terem testemunhas para validarem aquilo que vocês jurarem, porque a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Se você falou que vai fazer alguma coisa, você deve fazer aquilo que você falou. Se você falou que não vai fazer, você não deve fazer aquilo que você se comprometeu a não fazer. Jesus então está trazendo uma nova interpretação e na verdade está trazendo uma nova forma de viver neste novo tempo que nós vamos chamar de nova aliança. Aquele povo, aquelas pessoas estavam acostumadas com a lei, eles estavam, o que dirigia a vida deles eram as leis, era o que Moisés havia dito, eram os mandamentos, e aí eles estão pensando, posso isso, não posso aquilo, posso divorciar, é só eu dar uma carta de divórcio, eu não posso repudiar, mas se eu der uma carta de divórcio, tudo bem. Bom, se eu não jurar, eu posso mentir, porque eu não jurei, então, agora se eu jurar, se tiver testemunha, se eu fizer uma promessa, eu tenho que cumprir aquilo que eu falei, porque senão eu vou estar mal diante de Deus. Mas Jesus vem trazer uma nova interpretação e falar, olha, para este novo tempo exige uma nova forma de se viver, e é sobre isso que Jesus vai falar com aquelas pessoas. Na verdade, enquanto talvez você está me ouvindo, e eu quando estava lendo este texto, eu fiquei pensando, o que é que Jesus está tratando? Jesus está tratando de várias coisas aqui, Jesus está tratando de casamento, Jesus está tratando de divórcio, Jesus está tratando de honestidade, Jesus está tratando de fidelidade, do que é que Jesus está tratando? Mas queridos, no fundo de tudo isso, por trás de tudo isso, escondido nas entrelinhas, um princípio que Jesus estava tentando mostrar e ensinar para aquelas pessoas, sabe qual é? Não é simplesmente a respeito de um divórcio, não é simplesmente a respeito do casamento, não era simplesmente a respeito das pessoas mentirem ou falarem verdades, ou fazerem juramentos ou não fazerem juramentos. Jesus estava falando a respeito de uma vida transformada. Jesus estava falando como é que seria ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Jesus estava trazendo e mostrando para aquelas pessoas, olha, até aqui, até a lei vocês viveram desta forma, mas agora para serem discípulos, agora para viverem neste novo tempo, Jesus trouxe uma interpretação, estava dizendo para aquelas pessoas, olha, vocês agora, a partir de agora, é um novo tempo, e é assim que caminha um discípulo, é assim que vive uma pessoa que entregou o seu coração para Jesus. Eu coloquei aqui uma pergunta, por que podia no tempo de Moisés, agora não pode mais? Por que num tempo Deus permitiu, e se você for reparar no texto, e se você for olhar, a Bíblia nunca falou que foi a vontade de Deus, mas Deus permitiu. Deus permitiu que Moisés desse a permissão para aquelas pessoas. Por que naquele tempo houve essa permissão? Por que nesse tempo houve exceção? Por que naquele tempo Deus permitiu algumas coisas que já na nova aliança a gente vai ver que Jesus vai dizer que não? Por que é que isso acontece, Gui? Eu quero dizer para você, sabe por quê, querido e querida, você que está aí me assistindo? Porque eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham o que nós temos. Por isso que para eles foi aberta algumas exceções, porque eles não tinham o que nós temos. O que é que você está dizendo com isso, Gui? Eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Eles não tinham, no Antigo Testamento, não era como eu e você, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, e aí se você for estudar um pouco a Bíblia, você vai ver a respeito de fruto do Espírito, você vai começar a entender e a compreender algumas coisas do que é andar com Deus, coisas que aquelas pessoas, elas não tinham. Na verdade, no tempo da lei, eles faziam com a própria força, eles tentavam obedecer às leis, tanto que o que acontece é que o tempo da lei simplesmente foi para nos mostrar e
comprovar para o homem de que nós não somos capazes de obedecermos todas as leis, nós não somos capazes pela nossa própria força de obedecermos a Deus, porque a nossa natureza pecaminosa que herdamos de Adão, não tem jeito, a nossa tendência é pecarmos, a nossa tendência é fazermos o errado, a nossa tendência é não obedecermos as leis e os mandamentos do Senhor. Então aquelas pessoas, o povo da lei no Antigo Testamento, eles tentavam com todas as forças, eles tentavam obedecer a Deus, então eles faziam de tudo para que a lei fosse cumprida. Eu tinha que fazer juramentos, porque uma lei que opera em mim é mais forte, a lei da carne que opera em mim me vence, eu não consigo obedecer a Deus, eu preciso jurar, eu preciso prometer, eu preciso de testemunhas para dizer, olha, eu vou cumprir aquilo que eu estou falando, mas eles não tinham o que nós temos hoje. Hoje o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, e na verdade nós vencemos o mal, a gente consegue cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a gente consegue viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Hoje não é simplesmente pelo fato de termos maior revelação, não é simplesmente pelo fato de conhecermos mais a Bíblia ou as Escrituras, mas é pelo fato de o Espírito Santo de Deus habitar dentro de nós, que nos fortalece, que na verdade nos possibilita de vivermos tudo aquilo que Deus falou que nós poderíamos viver. Esta é a grande diferença do povo da lei e de nós que vivemos hoje debaixo da nova aliança. Olha o que vai dizer em Romanos, no capítulo 8, dos versículos 2 até o 4, diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então na nova aliança nós temos a lei do Espírito operando em nós e não o da carne. O que acontece é que o Espírito, na verdade a lei que operava naquele tempo era a lei da carne, eles não conseguiam controlar a carne, por causa disso houve exceções, por causa disso Moisés, entendendo a dificuldade das pessoas, olhou e falou assim, bom, eu vou abrir algumas exceções, porque vocês não estão conseguindo cumprir, e Deus entendeu, porque as pessoas não conseguiam realmente cumprir as leis, as pessoas não conseguiam obedecer os mandamentos, porque era impossível realmente. Mas debaixo da nova aliança, a lei que atua em nós é a lei do Espírito e não da carne. Nós já não atendemos mais os desejos da nossa carne, mas agora nós andamos no Espírito, e pelo fato de andarmos no Espírito, a gente não precisa atender os desejos da nossa carne. Então o que Jesus está trazendo, está dizendo para aquelas pessoas é justamente isso. Olha, naquele tempo não era possível, por isso houve exceções, mas neste novo tempo, debaixo desta nova aliança, por causa do Espírito que vai vir habitar dentro de vocês, uma força sobrenatural, uma graça que vai empoderar vocês e vai possibilitá-los de viver aquilo que na verdade sempre foi o desejo de Deus para a vida de vocês e que o homem deturpou. Se você for olhar um pouco na palavra de Deus, você vai ver o que a Bíblia vai dizer sobre termos o Espírito dentro de nós. Eu não sei se você já leu um pouquinho sobre isso, mas lá em Gálatas vai falar um pouquinho sobre as obras da carne, vai falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito. Olha só que coisa, em Gálatas 5, 19 a 21 fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Agora, eu não sei você, esta aqui são as obras da carne. Agora me diga uma coisa, como é que aquele povo que vivia na lei, que não tinha a lei do Espírito operando neles ainda, através da vida deles,
eles não tinham o fruto do Espírito, como é que essas pessoas fariam um casamento dar certo? Como é que essas pessoas fariam, como é que essas pessoas seriam fiéis, como é que essas pessoas falariam uma palavra e seriam fiéis para cumprir aquilo que elas falavam? Então elas juravam, elas faziam promessas, elas casavam e não conseguiam ficar casadas. Era uma confusão, por quê? Porque olha o que operava nelas, olha o que controlava, olha o que diz, as obras da carne são essas. Esse aqui, meu querido e minha querida, sou eu e é você, se nós não tivéssemos o Espírito Santo. Olha, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Como é que dentro de um casamento, se houver inimizade, como é que duas pessoas ficam se houver inimizade? Ciúmes, iras, como é que duas pessoas iradas conseguem conviver juntas? Discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices. Como é que todas estas coisas, como é que duas pessoas vão viver para sempre se tudo isso opera na vida delas, se é uma realidade dentro da casa delas? É impossível. Por isso Moisés olhou e falou assim: não, é melhor do que os dois se matarem dentro de casa, dá carta de divórcio, separa, deixa cada um seguir sua vida, que é melhor. Mas agora a Bíblia vai falar em Gálatas 5, de 22 a 25 assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então olha só aqui o que o escritor vai dizer: olha, o fruto do Espírito que opera em nós, que flui através das nossas vidas quando andamos com Deus, são estes aqui, olha: alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Eu consigo enxergar duas pessoas que servem a Deus e tem o Espírito Santo habitando dentro delas. Eu consigo ver duas pessoas que, mesmo que foram criadas de forma diferentes, mesmo que discordem em alguns pontos, mesmo que não concordem com tudo, mas eu consigo ver duas pessoas que servem a Deus, que amam a Deus, que o fruto do Espírito, é o que vai dizer aqui, flui através da sua vida. Eu consigo ver estas duas pessoas acertando as coisas e dando um jeito nas coisas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: para quem é crente de verdade, para quem anda com Deus de verdade, para quem tem o Espírito Santo na sua vida, quem tem o fruto do Espírito fluindo através da sua vida, querido, não tem exceção, porque na verdade não precisa. Uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando dentro de si é uma pessoa que perdoa. Uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando dentro de si é uma pessoa que ama, é uma pessoa que serve, é uma pessoa amável, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa fiel. Então como é que não se convive com uma pessoa como esta? Como é que não precisa se fazer juramentos, não precisa se fazer promessas, porque eu tenho o fruto do Espírito, eu sou fiel, eu sou bondoso, eu sou amoroso, o amor impera na minha vida, eu não faço mal para outra pessoa, porque eu amo, é um fruto, não tem jeito, eu não consigo fazer mal a outras pessoas. E Jesus está dizendo e trazendo um ensinamento para aquelas pessoas de que, olha, não é simplesmente o fato, separa, não separa, jura, não jura. Eu estou trazendo um novo tempo, eu estou trazendo na verdade um nível que é elevado, mas para este nível que é elevado, eu estou também trazendo uma capacitação sobrenatural para viver este nível, e essa capacitação se chama poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Hoje eu e você, nós temos isso, por isso não existe exceção, por isso eu não preciso ficar jurando de pé junto, fazer cruzinha e ter testemunha. Aquilo que eu falo, eu faço. A palavra do cristão deve ser sim, sim e não, não. É por isso que, por mais que eu tenha conflitos e desentendimentos no meu casamento, eu resolvo, porque eu sou um homem de Deus, eu tenho uma mulher de Deus dentro da minha casa, e se a gente se desentender, o fruto do Espírito que flui através das nossas vidas vai fazer com que a gente se resolva, porque bondade, a gente é misericordioso, a gente aprendeu a perdoar, porque nós andamos naquilo que Deus tem nos ensinado. Na verdade, enquanto... Eu quero ler mais um texto para vocês, que está lá em Jeremias 31, de 31 a 34, que diz assim: Eis, aí vem dias, diz o Senhor,
em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha o que o profeta está profetizando a respeito de dias que viriam ainda, que não haviam acontecido. Ele está dizendo, enquanto num tempo que não chegou ainda, as pessoas estão vivendo simplesmente pela lei, Deus vai trazer um tempo onde as leis, na verdade, não vão ser mais apenas um ritual. Ele diz, olha, Deus vai imprimir, Deus vai colocar a lei no coração de cada um, Deus vai colocar a lei na mente, na cabeça de cada pessoa. O que era antes apenas racional, o que era apenas algo que eles sabiam que tinham que fazer, agora passa a ser fruto de um coração transformado, que antes era algo que era uma determinação, você tem que fazer, agora não é mais isso. O que o profeta está dizendo, olha, vai existir um tempo onde vai estar na mente, vai estar no coração de vocês não vão fazer porque vocês têm que fazer, vocês vão fazer porque na verdade flui, é um desejo do coração de vocês, desejo que Deus colocou no coração de vocês. Agora, o que você quer falar com isso, Gui? Qual que é a lição que você quer trazer? Eu coloquei aqui, o impossível passou a ser possível. Aquilo que não era possível, passou a ser possível. Aquilo que as pessoas não conseguiam, agora nós podemos. Aquilo que Moisés olhava e dizia assim, não tem como. Eu vou abrir uma exceção, porque realmente não tem como. Jesus estava dizendo, tem como. Quando havia uma exceção e as pessoas faziam juramentos, e até no casamento se faz juramento também, e as pessoas faziam juramentos, mas elas não conseguiam cumprir aquilo que elas falavam, elas precisavam de rituais e testemunhas e tantas coisas envolvidas para que elas colocavam até bens nos seus juramentos, porque se eu não cumprir, você fica com alguma coisa minha. Mas chegou um novo tempo e Jesus dizendo, olha, se vocês tiverem uma transformação na vida de vocês, aquilo que não era possível, vai se tornar possível na vida de vocês. Na verdade, queridos, eu coloquei aqui, olha, quem precisa jurar para cumprir o que fala, muitas vezes a gente precisa, a gente pensa que aquela pessoa precisa de ajuda, Gui. Ela tem problema com mentira, sabe o que é? Ela precisa fazer terapia, não sei, acho que foi criação, acho que a mãe mentia muito. A gente muitas vezes arruma desculpas, a gente fica se escondendo, eu já ouvi isso milhares, a pessoa é uma dupla personalidade, ela precisa fazer uma terapia, porque ela mente, depois ela fala a verdade. Deixa eu dizer uma coisa, querido e querida, o problema na vida dessa pessoa não é questão que ela mente porque ela precisa de acompanhamento de alguém. O problema dessa pessoa, sabe qual é? Ela precisa se converter, ela precisa ter um encontro real com o Senhor Jesus, encontro que transforma a vida dela. Muitos problemas de casamentos nos dias de hoje, a gente pensa que, aquele casal está com problema, vamos levar o casal para ter aconselhamento, e aconselha com o pastor daqui, aconselha com o pastor de lá, vai no acampamento de aconselhamento, faz 285 aconselhamentos, e a coisa não funciona. Eu quero dizer para você, talvez você está aí sentado atrás da tela da tua televisão pensando, esse cara sou eu, como já dizia Roberto Carlos, essa mulher sou eu também, e deixa eu te
te dizer uma coisa, na verdade você não precisa de aconselhamento, você precisa se converter, você precisa ter uma transformação no teu coração, porque à medida que a gente tem um encontro com o Senhor, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, o fruto do Espírito flui através das nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa, esposa e marido, toda mulher quer ter um homem cheio com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que uma esposa não vai querer separar de um homem que é cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele é bondoso, ele é fiel, ele é amoroso, ele é misericordioso. Toda mulher quer esse homem. É a mesma coisa para você, mulher. Se você se converter de verdade, se você render a tua vida aos pés de Jesus, aos pés da cruz, pode ter certeza que vai ter homem sobrando que vai querer se casar com você, porque o Senhor vai transformar o seu coração e você vai se tornar essa pessoa, essa mulher que a Bíblia diz e te chama para ser uma mulher sábia, uma mulher que edifica o lar. O problema na vida de muitas pessoas não está simplesmente no fato de que, eu preciso de uma ajuda externa. Você precisa se converter, você precisa ter um encontro real com o Senhor. A gente fica tentando arrumar desculpas, a gente fica tentando arrumar muitas vezes, não, é que se você soubesse os motivos, se você soubesse do jeito daquela pessoa, se você soubesse da forma que ela, eu sei, querido, mas ela é desse jeito, ele é desse jeito porque ele não se converteu de verdade, porque ela não se converteu de verdade, porque quando nós temos um encontro real com o Senhor, ele muda as nossas vidas, ele molda o nosso caráter, ele muda quem nós somos. Antes eu era bravo, agora eu me torno uma pessoa mais calma. Antes eu tinha raiva, mas agora o amor flui de dentro de mim. Antes eu era impaciente, mas agora eu sou misericordioso, agora eu sou bondoso. Quem não quer estar com uma pessoa assim? O problema, querido e querida, é que as igrejas estão cheias de pessoas que não tiveram ainda um encontro com o Senhor. Estes dias pessoas me falaram, olha, tem muitos casais que nesse período de quarentena estão tendo sérios problemas de convivência, não estão conseguindo ficar juntos, não, estão brigando. Deixa eu dizer uma coisa, vai orar, querido, vai orar, querida, vai render o teu coração aos pés da cruz e pede para o Senhor: Deus, transforma a minha vida, Deus, muda este homem que eu sou, Deus, muda o meu caráter, molda o meu caráter. Você vai ver se a tua mulher não vai querer ficar casado com você para sempre. Então, na verdade, o que Jesus está tentando ensinar não é simplesmente, você não pode divorciar, hein? Que agora, o que Jesus está ensinando, por trás de tudo isso que ele está dizendo é o seguinte: meu amigo, minha amiga, se você entender a real mensagem do Evangelho, se você entender que na nova aliança, nós temos algo que aquelas pessoas não tiveram, nós podemos viver o projeto inicial de Deus, que foi homem se unindo a uma mulher, e aquilo que Deus uniu, homem nenhum separaria. O que Jesus está dizendo é, neste novo tempo vai ser possível a gente viver isso. E eu não estou falando simplesmente de viver num pé de guerra. Tá bom, pastor, eu me casei, agora lascou-se mesmo, né? Tem que viver com essa mulher aqui. Parece que eu casei foi com a mulher do capeta. Quem escolheu foi você, o problema é teu. Agora dá a mão para ela e ora na tua casa até Jesus mudar o coração dela e mudar o teu coração também. Mas nós vivemos num tempo onde está tudo certo, está tudo ok. É mais fácil darmos desculpas do que sermos transformados para transformarmos. A gente quer uma situação adequada para nós, mas deixa eu te dizer uma coisa: nunca vai existir uma situação perfeita, nunca vai existir um casamento perfeito, nunca vai existir uma mulher ou um marido perfeito para você. Deus quer mudar quem você é, para que você consiga conduzir o teu casamento. Não pense você que só a tua mulher ou só o teu marido precisa de mudança. Antes de orar por ela, ore por você. Deus, muda essa pessoa que eu sou, transforma essa pessoa que eu sou, molda o meu caráter, me ensina, Pai, a ser como
Jesus. A gente muitas vezes pensa que a mudança vai começar de lá para cá, mas a mudança sempre começa de dentro para fora. Sempre é nas nossas vidas para depois ser através das nossas vidas. Olha o que diz em 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo reconhecendo o quê? Eu sei que eu vivi tudo que eu vivi, trabalhei o tanto que eu trabalhei, consegui realizar o tanto que eu realizei, mas não foi força minha, foi a graça de Deus que veio sobre a minha vida e me empoderou para que eu conseguisse realizar tudo isso aqui que eu estou falando com vocês. Filipenses 4:13, muito conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. Querido, querida, com muito amor no meu coração, e eu não quero de forma alguma, eu quero que você me entenda isso, porque eu entendo a realidade. Eu sei que dentro de uma igreja se sentam pessoas que tiveram uma história, que têm um passado, pessoas que se divorciaram, que coisas ruins aconteceram na vida delas, tá? Não acho que você deve viver com um jugo sobre a tua vida, até porque erros nas nossas vidas acontecem, da mesma forma que um mentiu, da mesma forma que um errou, da mesma forma que um caiu, e esta pessoa não está condenada para sempre. Deus pode perdoar e restaurar a vida dela, assim é na tua vida também, né? Se algo aconteceu, eu acredito que o divórcio ele é um erro, mas se aconteceu isso na tua vida, eu quero te dizer que existe uma chance para você. Deus pode sim te abençoar, Deus pode restaurar a tua vida, mas se você ainda está casado, se você está casada, essa palavra é para você. Olha, se você está pensando em separar, o que você precisa fazer não é consertar o jeito da tua mulher, não é se consertar, o que você precisa fazer é se converter, de verdade, porque se você se converter, se você tiver o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, pode ter certeza que você vai viver o melhor desta terra. A quarentena para mim está sendo maravilhosa. Ficar com a minha mulher o dia inteiro está sendo maravilhoso. A minha mulher falou para mim que não conhecia esse homem que ela está conhecendo agora. Eu estou lavando louça, eu estou arrumando. Quem arruma a cama de manhã todo dia sou eu agora, ó. Eu que arrumo a cama todo dia, eu lavo louça, seco louça. Fiz até uma massagem no pé dela ontem à noite. Ela falou: nem na lua de mel você fez uma massagem no meu pé. Fiz massagem também. A quarentena para nós tem que ser uma bênção, não tem que ser um negócio que a gente está a briga numa guerra lá dentro de casa. Por quê, queridos? A lei que opera em nós não é a lei da carne, não é a prostituição, não é a ira, não é a raiva, não é os ciúmes. Isso muitas vezes quer nos dominar, mas a lei que opera nas nossas vidas hoje é a lei do Espírito, e por isso o fruto do Espírito flui através das nossas vidas. Muitas vezes eu quero dizer: que raiva, mas aí o fruto do Espírito, o Espírito diz: não, você é bondoso, você não é mais essa pessoa, você é outra pessoa, você é um homem diferente, você é uma mulher diferente. Então entenda o que Jesus estava querendo dizer: olha, é possível viver o projeto inicial de Deus para as nossas vidas, é possível. Se Deus planejou, Deus sabia que era possível, e hoje Jesus está dizendo para mim e para você: é possível sermos felizes, é possível termos a nossa palavra e sermos fiéis, não precisarmos jurar, prometer coisa. A minha palavra é sim, sim, não, não. Se eu falar que eu vou, se eu falar que eu não vou, se eu falar que está feito, se não está feito, não está feito, querido. Mas isso é consequência de alguém que ama a Deus de verdade. Essa é a palavra que eu tenho de Deus para a sua vida nessa manhã. Eu quero orar junto com você, nessa manhã, porque muitas vezes eu acredito que a gente enfrenta sérios problemas nas nossas vidas, muitas guerras nas nossas vidas, e simplesmente pelo fato de não termos tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Casamentos vão por água abaixo, negócios, sociedades, tantas coisas, amizades, relacionamentos, simplesmente pelo fato de não entregarmos o nosso coração para o Senhor e deixarmos que Ele transforme as nossas vidas. Porque quando Deus muda as nossas vidas, querido e querida, a gente é que nem um ímã.
a glória de Deus resplandece, brilha através das nossas vidas. Você se torna atraente, as pessoas querem estar perto de você, as pessoas vão querer fazer negócio com você. Tua mulher não vai querer largar do teu pé, ela vai querer que você chegue logo em casa para passar tempo com ela. Assim é, quando nós andamos com Deus. E talvez você está ouvindo essa mensagem nessa manhã pensando, puxa, eu pensava que eu precisava mudar tantas coisas, e eu chego à conclusão de que o que eu preciso mesmo é entregar o meu coração para Jesus, é entregar a minha vida para Ele, falar, Deus, olha, toma controle de tudo, muda quem eu sou, molda o meu caráter. Aí na tua casa, eu quero que você feche os teus olhos, que você abra o teu coração, e nós vamos orar juntos nesta manhã. Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aí nos assistindo. Deus, o Senhor conhece cada uma, o Senhor conhece o coração de cada uma, o Senhor sabe da história, o Senhor sabe da situação de cada pessoa que está aí nos assistindo, Pai. E nesta manhã, Deus, eu oro e peço que a transformação que elas precisam na vida delas, que elas possam viver no dia de hoje. Pai, com os corações abertos, nesta manhã pessoas estão fazendo a oração dizendo, Deus, toma o meu coração, toma a minha vida, molda o meu caráter, muda quem eu sou. Eu preciso que o Senhor entre na minha história, na minha vida, na minha casa, e faça a obra que o Senhor tem para fazer na minha vida, para depois fazer através da minha vida, Pai. Eu sei que o Senhor não rejeita, Pai, um coração quebrantado. Eu sei que o Senhor não rejeita, Pai, um coração contrito, um coração humilde, Pai, que reconhece os erros e as falhas diante do Senhor. E nesta manhã, meu Deus, as pessoas estão dizendo, Pai, eu preciso do Senhor. Deus, eu reconheço as minhas falhas, eu sei que eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Eu sei, Deus, que nesta manhã, mesmo que os nossos olhos não possam ver, no mundo espiritual, coisas sobrenaturais já estão acontecendo, Pai, uma mudança já está sendo gerada, Pai, o caráter já está sendo moldado, Pai, um novo coração já está sendo dado, Pai, o Teu Espírito Santo está vindo habitar dentro do coração de pessoas, Pai, e eu creio, Deus, que pessoas vão viver o sobrenatural, vão viver aquilo que o Senhor disse que nós poderíamos viver nessa terra, Pai, pelo fato do Senhor transformar os nossos corações, Deus. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, amém.